Muito bem, nós estamos aqui para gravar para você mais uma introdução de um livro da Bíblia. Nós vamos introduzir hoje o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro de Moisés e é o livro que completa o Pentateuco. O primeiro verso de Deuteronômio diz: são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Na ocasião, os israelitas estavam acampados nas planícies de Moabe e prestes a entrar na terra prometida. O título do livro, que vem da tradução grega, implica uma segunda doação da lei. Deutero quer dizer segundo, nômio, lei. Então seria uma segunda lei. Esse é o título que veio da Septuaginta. Mas, na verdade, o livro contém uma reafirmação da aliança no Sinai. É uma exposição da lei e é o coração da antiga aliança. Esse livro é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento e que mostra sua importância para os primeiros cristãos. A estrutura de Deuteronômio, a forma da aliança do Antigo Testamento é muito parecida com a tratado daquele tempo. Nós vamos ter, logo nos primeiros capítulos, um prólogo histórico, recapitulando a jornada pelo deserto, do capítulo 1 ao 4. Depois, no capítulo 4, 44, nós vamos ter os 10 mandamentos, de novo, a lei de Deus. E vamos ter depois especulações básicas, depois estipulações detalhadas, vamos ter a cláusula do documento, depois vamos ter as bênçãos e as maldições e a recapitulação, e por fim o livro termina com as últimas palavras de Moisés e o capítulo 34, a morte de Moisés. Muitas das leis são registradas aqui, tem paralelos em Deuteronômio. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, são repetidos em Deuteronômio 5, com algumas pequenas variações. O foco passa a ser a vida fixa ou sedentária numa nova terra. Os estudiosos críticos do século XVIII e XIX levaram uma visão bastante fragmentada do Pentateuco. Judeus e cristãos geralmente consideram Deuteronômio as palavras exatas de Moisés. Atualmente, os estudiosos querem reconhecer a contribuição de editores posteriores e não há acordo quanto à data e composição final. No entanto, o livro continua firmemente arraigado a essa personagem histórica, Moisés, como seu escritor. A terra e a aliança de Deus com seu povo são os grandes temas de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Lembre-se do amor de Deus, pois era a Deus que deviam sua liberdade e todas as coisas boas prometidas a esse. Exigia uma resposta: lembre-se de permanecer fiéis. Obedecer, esse seria o segredo para receberem as bênçãos de Deus. Esquecer de Deus nessa nova etapa da vida seria um desastre e atrairia maldições. O livro de Deuteronômio é considerado o livro da obediência. Enquanto que Gênesis foi o primeiro livro, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Quanto à autoria, é claro que o livro é de Moisés. Logo no primeiro capítulo, verso 1, diz: essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes. Também pode ser indício, o nome Moisés aparece mais de 40 vezes e o livro reflete claramente a personalidade de Moisés. O uso corrente da primeira pessoa do singular em todo o livro apoia também a autoria mosaica. Tanto a tradição judaica quanto a samaritana e os cristãos são unânimes em identificar Moisés como seu autor. Cristo identificou Moisés como autor. Pedro, Estevão também reconheceram a autoria de Moisés no livro. Veja, há vários textos, como Mateus 19, 7 e 9, Jesus fala de Moisés, Marcos 10, 3 e 4,
Atos 3:22, Pedro, e Atos 7:37, Estevão. O último capítulo contém o relato da morte de Moisés e foi provavelmente escrito por Josué, o sucessor de Moisés. Quanto à data, Moisés e os israelitas iniciaram o êxodo do Egito por volta do ano 1440 a.C. e chegaram à planície do Moabe, as planícies de Moabe, onde o Deuteronômio foi escrito cerca do ano 1400 a.C. Na ocasião do discurso do conteúdo do livro ao povo, no mês 1º, no primeiro dia do mês, o ano 40º da sua peregrinação pelo deserto. Isso foi um pouco antes da morte de Moisés e do início da liderança de Josué em guiar os israelitas à terra prometida, a terra de Canaã. Portanto, Deuteronômio cobre um período inferior a 2 meses, incluindo os 30 dias de lamento pela morte de Moisés. Quanto à natureza do livro, como Gênesis é a introdução do Pentateuco, Deuteronômio é a conclusão do Pentateuco. Nesse livro, as palavras do Senhor Deus são faladas algumas 300 vezes, e no restante do Pentateuco todo só 50 vezes. Jesus Cristo citou esse livro quando foi tentado pelo diabo. Em Mateus 4, Jesus cita Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 4:10-20. São as 3 citações para combater o diabo, quando Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. Isso leva muitos a crer que talvez esse era o livro predileto de Jesus. Jesus o guardou. Jesus também citou em Mateus 19 esse livro, quando perguntado acerca do divórcio. Jesus também citou em Mateus 22:37. O apóstolo Paulo citou também o livro Deuteronômio. No Novo Testamento, esse livro é citado cerca de quase 80 vezes no Novo Testamento. É um dos livros mais citados no Novo Testamento, depois do livro dos Salmos. Deuteronômio quer dizer segunda lei. Foi o nome dado a esse livro nas traduções grega e latina, porque apresenta a rendição ou síntese dos textos legislativos anteriores, enquadrado por um estilo diferente. Na tradição hebraica, o nome é Devarim, que significa palavras. Essas são as palavras de Moisés. Não é Devarim ou Ele Hadaverim, que é o título hebraico do livro. Essas são as palavras de Moisés. A designação grego-latina sintetiza esse livro no final do Pentateuco e parece representar, sobretudo, o começo de uma nova maneira de escrever a história do povo eleito. O livro de Deuteronômio é principalmente um livro de oratória, comentário, porque Deuteronômio tem os sermões, as pregações, os discursos e os conselhos últimos de Moisés. São os conselhos da sua despedida. Moisés deu esses ensinamentos ao povo de Deus um pouco antes da sua morte. A geração velha, que tinha saído do Egito 40 anos atrás, tinham morrido todos no deserto. E os que não tinham morrido iam morrer em poucos dias. A nova geração era a geração que ia entrar na terra prometida. E por isso Moisés deu uma revisão da história hebraica e da lei e dos ensinamentos de Deus. Quanto ao contexto histórico, Moisés tinha, então, 120 anos. A terra prometida estava à sua frente. Ele tirou os israelitas da escravidão do Egito e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Por causa da incredulidade e da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra prometida em Cades Barneia, os israelitas perambularam pelo deserto 38 anos, conforme Deuteronômio 2:14. Agora se achavam acampados na fronteira oriental de Canaã,
no vale de fronte de Baal Bet-peor, na região montanhosa do Moabe, da vista para Jericó e a planície do Jordão. Quando os israelitas se preparavam para entrar na terra prometida, depararam com um movimento crucial em sua história: novos inimigos, novas tentações, nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los a fidelidade do Senhor e para encorajar eles a serem fiéis e obedientes ao seu Deus. Por isso que Deuteronômio é chamado o livro da obediência, para possuírem a terra prometida. Quanto ao conteúdo, Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas. Enquanto eles se preparam para morrer, eles se aprontam para entrar na terra prometida. Embora Deus tivesse proibido a Moisés entrar em Canaã, Moisés experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo. O que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó séculos antes está prestes a se tornar realidade. Deuteronômio é a proclamação de uma segunda chance para Israel, que a falta de fé e infidelidade tinham impedido de conquistar Canaã anteriormente, quando for espiar a terra de Cades Barneia. A maioria do povo, junto de Moisés, à entrada da terra prometida, não tinha testemunhado as cenas do Sinai. Eles eram nascidos e criados no deserto. Sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra no livro de Deuteronômio. Ele os recorda 34 vezes que essa terra Deus lhes havia dado. Enquanto essa nova geração de israelitas se preparam para entrar na terra prometida, Moisés recorda com vivacidade a fidelidade de Deus por toda a história e os relembra de seu relacionamento singular de concerto com o Senhor. Moisés percebe que a maior tentação dos israelitas em a nova terra será abandonar a Deus e cair na idolatria dos idólatras cananeus. Por conseguinte, Moisés está preocupado com a perpetuação do concerto para preparar a nação para a vida na nova terra. Moisés expõe os mandamentos, os estatutos que Deus deu e o concerto de Deus. A obediência a Deus equivale a uma vida de bênção, saúde e prosperidade. A desobediência a Deus equivale à morte, à maldição, à doença e à pobreza. O concerto mostrou aos filhos de Deus o caminho para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. A mensagem de Deuteronômio é tão poderosa que ela é citada cerca de 80 vezes em todo o Novo Testamento. O tema do livro, o tema de Deuteronômio é a fidelidade de Deus, é a obediência do homem. Esses versos falam o mesmo tema: Deus é fiel e o seu povo deve lhe obedecer em tudo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. Essa parte que eu acabei de citar é chamado pelos judeus de o Shamá. Shamá em hebraico quer dizer ouve, ouve, ó Israel. Eles recitam o Shamá 2 vezes por dia, pelo menos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O livro de Deuteronômio ainda contém as leis espirituais de Israel, né? Temor, reverência ao Senhor, amar a Deus, andar em todos os seus caminhos, servir ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, guardar os mandamentos do Senhor. Tudo isso são títulos importantes com relação ao livro de Deuteronômio. Nós vemos que também as bênçãos e maldições que são pronunciadas no livro de Deuteronômio. Olhando então um esboço do livro, nós vamos encontrar pelo menos 3 discursos de Moisés. O primeiro discurso
relata a história recente de Israel, desde o momento da partida do Monte Sinai, a incredulidade em Cades Barneia, capítulo 1, as jornadas no deserto, capítulo 2, a chegada nas planícies de Moabe, capítulo 2, versos 6 ao capítulo 3, e a exortação à obediência, capítulo 4. Aí vamos para o segundo discurso de Moisés, os principais deveres do concerto, os 10 mandamentos, capítulo 4 ao capítulo 5, verso 33. O monoteísmo e os imperativos que nós encontramos nesse livro. Nós vamos encontrar mandamentos, promessas e advertências. Vamos encontrar mandamentos concernentes à adoração. Vamos encontrar mandamentos concernentes aos falsos profetas. Mandamentos concernentes aos alimentos, aos dízimos, ao ano sabático. Mandamentos a respeito das festas sagradas anuais, capítulo 16. Mandamentos a respeito das autoridades, capítulo 16 ao capítulo 18. Leis civis e sociais, do capítulo 19 ao capítulo 26. E aí, no capítulo 27, o terceiro discurso de Moisés, a renovação e a ratificação do concerto, as obrigações solenes de Israel, capítulo 27, as promessas das bênçãos por obediência e as maldições pela desobediência, capítulo 28, verso 1 a 68, a confirmação do concerto, os atos finais de Moisés e sua morte, do capítulo 31 ao 34. Moisés dá as instruções a Israel, designa Josué como seu sucessor, capítulo 31. Nós vamos ter o cântico de Moisés, do capítulo 31 ao capítulo 32, as ilustrações, as instruções de Deus a Moisés, capítulo 32, Moisés abençoa as tribos, capítulo 33, e finalmente o capítulo 34, a morte de Moisés. Tema, obediência, renovação do concerto. Vamos para as considerações preliminares desse livro. O título Deuteronômio vem da Septuaginta e significa segunda lei. A Septuaginta é a tradução do grego, do hebraico para o grego. O livro consiste nas mensagens de despedida de Moisés, nas quais ele sumarizou e renovou o concerto entre Deus e Israel, para o bem da nova geração dos israelitas. Tinha chegado o fim da peregrinação no deserto e agora estavam prontos para entrarem na terra de Canaã. A nova geração, na sua maior parte, não tinha lembrança pessoal da primeira Páscoa. Talvez alguns ainda eram criança, outros nasceram depois da travessia do Mar Vermelho, nem da lei que foi dada no Monte Sinai. Careciam de uma narração inspirada do concerto de Deus, da sua lei, da sua fidelidade, bem como de uma renovação declarada das bênçãos resultantes da obediência e das maldições que resultam da desobediência. Enquanto o livro de Números registra as peregrinações no deserto da rebelde primeira geração dos israelitas, abrangendo um período de aproximadamente 39 anos, Deuteronômio abrange um período talvez de 1 ou 2 meses, numa só localidade, nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do rio Jordão. Deuteronômio foi escrito por Moisés, logo no primeiro capítulo, verso 1, capítulo 31, capítulo 4, verso 44, e foi entregue a Israel como um documento do concerto para ser lido por extenso diante de todo o povo a cada 7 anos. É provável que Moisés tenha completado o livro pouco antes da sua morte, cerca do ano 1400 ou 1405 a.C. A autoria mosaica Deuteronômio é atestado pelo Pentateuco judaico e samaritano, pelos escritos do Antigo Testamento, que é citado, é um dos livros mais citados no próprio Antigo Testamento, pelos
bem como os escritores do Novo Testamento também cita a Moisés como autor do Deuteronômio. Também é citado por cristãos antigos, pelos eruditos conservadores, pelas evidências internas do livro. Tudo aponta para Moisés como o autor desse livro. Com certeza, o capítulo 34, que relata a morte de Moisés, foi acrescentado por Josué, sucessor de Moisés. O propósito original de Moisés, ao proferir seus discursos diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo a Josué, para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito, primeiro, dos atos poderosos de Deus e das suas promessas. Segundo, dos seus deveres, segundo o concerto da fé e a obediência. E terceiro, a necessidade de se dedicarem ao Senhor para andar em seus caminhos, para amá-lo, para honrá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Quanto à visão panorâmica, com toda a sua devoção, Moisés recapitulou e renovou o concerto de Deus com Israel, mormente através de 3 discursos inspirados. Primeiro, o primeiro discurso de Moisés recontou a história e o fracasso de Israel desde o Monte Sinai e conclamou a nova geração a temer a Deus e obedecê-lo. Capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43. Segundo, o segundo discurso de Moisés recapitulou e finalizou muitas leis e concerto que tratavam os assuntos, como a observância do sábado, o culto que eles fariam, as muitas leis, o concerto que tratava dos assuntos, o culto, os pobres, as festas sagradas anuais, a herança, os direitos da propriedade, a imoralidade sexual, os senhores e servos e a administração da justiça, do capítulo 4 ao capítulo 26. E terceiro, no seu terceiro discurso, Moisés profetizou bênçãos e maldições que teriam os israelitas conforme sua obediência ou desobediência segundo o concerto. Os capítulos finais incluem a designação de Josué por Moisés como seu sucessor e um testemunho sobre a morte de Moisés. Características especiais. 4 fatos principais caracterizam Deuteronômio. Primeiro, ele proveu a nova geração de israelita prestes a entrar em Canaã, o alicerce e a motivação necessária para herdar a terra prometida e realçar a natureza de Deus e o concerto seu com Israel. Segundo, é o livro da repetição da lei, na qual Moisés se dirige a Israel. Moisés já estava com 120 anos, reafirmou e reuniu em forma de sermão a palavra do Senhor contida nos 4 livros anteriores do Pentateuco. Assim sendo, Deuteronômio é um resumo de todos os 4 livros. É o livro, terceiro, é o livro das memórias. Uma demonstração típica de Deuteronômio é: lembra-te e não te esqueças. Em vez de apresentar novas verdades, Deuteronômio exorta Israel a conservar e obedecer a verdade de Deus, que já fora revelado e entregue com a sua palavra absoluta e imutável. Quarto, um ponto predominante do livro é a fórmula: fé mais obediência. Israel foi conclamado a confiar em Deus de modo restrito e a obedecer aos seus mandamentos sem vacilação. A fé mais a obediência capacitaria os israelitas a herdar as promessas na plenitude da bênção de Deus. A falta de fé e de obediência, por outro lado, traria o ciclo do fracasso e do julgamento. O livro de Deuteronômio e seu cumprimento no Novo Testamento. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu citando trechos de Deuteronômio. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior da lei,
Sua resposta também veio do livro Deuteronômio, do Chamá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quase que 80 vezes o livro Deuteronômio aparece e é citado no Novo Testamento. Uma nítida profecia messiânica desse livro se encontra no capítulo 18, verso 15 a 19, onde Moisés disse: o Senhor levantará um outro profeta no meu lugar, a ele ouvis. Se referia a Jesus. Ele é citado também no livro de Atos, tanto por Pedro quanto por Estevão. O cunho espiritual do Deuteronômio é fundamental na revelação do Novo Testamento. Então vamos estudar esse livro, que muitos dizem que era o livro predileto de Jesus. Se esse livro era o livro predileto de Jesus, também deve ser o nosso livro predileto. Devemos ler, estudar, guardar a palavra de Deus para cumpri-la. Mas Jesus é o cumprimento da palavra de Deus. Então, venha conosco nessa aventura pelo livro Deuteronômio, estudando esse livro, meditando na observância da lei, não é? E pensando em tudo que Moisés entregou para aquela nova geração. Que esse livro possa falar profundamente conosco, que a palavra de Deus encontre lugar e morada nos nossos corações e que nós possamos amar esse livro e amar o Deus que inspira essa palavra, honrá-lo, servir, andar com ele e trazer bênçãos sobre a nossa vida. Deuteronômio, o livro da obediência. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Esse programa foi apenas introdução ao livro Deuteronômio. Assista o próximo programa, onde nós vamos começar a estudar esse livro maravilhoso, Deuteronômio. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.